Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, boa noite, CNP, aqui presente, boa noite, Ney, representando a Super, Ney, grande profissional da comunicação, seja sempre bem-vindo dessa casa, Abel, temos aqui da CNP o Rodrigo, Rodrigo, Ney, da Aparecis, Super FM, o Paulo, Cleo, pessoal da imprensa aí que está sempre acompanhando as sessões. E boa noite a todos, que nos acompanham através dos meios de comunicação local. Senhor presidente, quero aqui começar falando das duas moções de pesar que colocamos, essa casa colocou, é um pouquinho do reconhecimento, dessas pessoas, dos familiares que ficam, dessas pessoas que foram tão importantes para o nosso município, histórias diferentes, mas importante para o nosso município. A jovem Larissa, perdemos aí a jovem Larissa, conheço toda o familiar da Larissa, sua mãe colega, servidora, Vânia, Fábio, colega servidor hoje de carreira, ocupando o cargo, mas é um servidor de carreira, sua avó, enfim, tem aí seus primos, uma família grande que está aí em Campo Novo, trabalhando para o bem da nossa população, também de seu Sena, primeiro vice-prefeito desse município, uma pessoa que lutou tanto pelo nosso município, hoje tem aí o Rodrigo, nosso colega dessa casa, trabalhando. Então, quero deixar aqui meus sentimentos de pesar a essas famílias. Coisas que ninguém espera, mas infelizmente chega o dia para todos. E é muito triste como a jovem Larissa, cheia de sonho, cheia de histórias, uma militante política desde pequena, um entusiasmo muito grande, sempre está participando dos pleitos, inclusive em Campo Novo do Aparecis, sua família também. E isso nos deixa muito triste enquanto cidadão, E é claro que nos resta aqui deixar nossos sentimentos aos familiares. Quero, senhor presidente, começar falando da situação do nosso município em questão de buraco nas ruas. É lamentável a situação que está as ruas do nosso município. E tudo que se fala em orçamento, que não tem recurso, mas acredito que o que faltou sim, o que falta é falta de planejamento da Secretaria de Infraestrutura, do secretário que está na pasta. Vejo e continuo cobrando aqui o Executivo para que o prefeito tome aí uma atitude de realmente colocar naquela pasta uma pessoa que tenha aí esse olhar de secretário de infraestrutura e não um olhar de marqueteiro. Falo aqui, se o prefeito tiver aí, é claro, uma aproximação muito grande com esse secretário, que leve lá para o seu gabinete, que coloque outra função, menos de secretário de infraestrutura. E já está aprovado, não tem conhecimento, não tem programação e muito menos planejamento. Dizer aos senhores que eu estive acompanhando há 2 semanas atrás, é uma situação que me deixou triste, conhecendo do trabalho. Encontrei aí uma pá carregadeira, com a concha cheia de material usinado, massa usinada, fazendo um tapa-buraco de qualquer jeito, sem sequer utilizar o soprador para limpar aqueles buracos, para daí fazer aquele trabalho como deve ser feito. E uns 8 servidores, uns 8 funcionários terceirizados na frente, jogando o material e a pá andando, para consumir logo aquele material. Depois fomos descobrir que três cargas de massa usinada estavam se perdendo. Por quê? Mais uma vez, falta de planejamento. Foi feito para a linha Santa Maria, não conseguiram jogar e o material estava se perdendo. E aí, sem um planejamento, se consome material. Parte desse material foi jogado no pátio lá
do transporte escolar. Não é uma coisa que estava prevista, com certeza. Não seria uma prioridade, que eu acredito que a prioridade hoje é, sim, fazer esse tapa-buraco na cidade, uma vez que não se fez nada, não se fez 1 metro de asfalto ainda, ao menos manter o asfalto que está aí. Hoje, não tem como dizer tal local tem buraco. É um buraco do início ao final. Então, inclusive, semana passada, passei em frente à imprensa, onde tem ali o CNP, tem a empresa, e vi lá, que já sai de dentro, inclusive, da empresa, tem buraco, e vários. Então, se não tem rua para apontar, que são todas, né? E hoje, parece-me que voltaram, então, a retomar esse trabalho, que é um trabalho que não deveria ter parado. Eu já falei aqui várias vezes que é um trabalho dioturnamente. A equipe de tapa-buraco, ela não pode parar. A parte de pavimentação mais antiga, com certeza, ela vai, sim, a cada dia estar apresentando buracos. E isso tem que ser mantido o controle, né? E aí, o que vimos aí é que o secretário não tem uma programação e o pior, não tem o conhecimento do trabalho. Isso ficou provado na discussão do orçamento, quando veio para essa casa, da sua pasta, que se não tivesse junto ali o assessor, ele não saberia nem discutir o orçamento da pasta. Então, que o prefeito reveja, como falei, quer utilizar em outro local, utilize mais. Como secretário de infraestrutura, com certeza, está hoje esbanjando material, sem uma programação, e o município, quem paga com isso, os nossos moradores que estão aí hoje, todo dia, batendo carro dentro de buraco e até mesmo causando acidentes. Então, quero pedir aos senhores, colegas vereadores, para que nós cobramos aí duramente o nosso prefeito para que ele tome uma atitude e coloque lá uma pessoa que tenha conhecimento da pasta. Eu não acredito que os servidores que já estavam na pasta, concursado, concordam com esse tipo de trabalho. Hoje estavam lá sim, hoje estavam com o limpador, com o soprador, limpando os buracos, fazendo um trabalho adequado. Mas naquele dia, eu vi lá jogando de qualquer jeito. E isso é material jogado fora. A chuva vem, o material sai do buraco, e o trabalho é jogado fora, e o material que é caríssimo também é jogado fora. Vira desperdício de material por falta de responsabilidade do secretário da pasta. Da mesma forma, a limpeza da cidade. Parece que essa gestão, ela gosta mesmo de mídia. Antes de fazer, faz a mídia, depois, se dá tempo, se faz o trabalho. E da mesma forma é a limpeza. Hoje, se nós pararmos aqui na rotatória, em frente ao Big Master, quase não dá mais para ver do lado de lá quem passa na mão de cada Olacir, o tamanho que está o mato. E nós temos 5 tratores, tinha, né? 5 tratores na agricultura familiar e mais um na infraestrutura, ou seja, 6 tratores aí para se trabalhar o que sempre se trabalhou. Dava assistência para a agricultura e fazia essa limpeza, tanto na entrada, na chegada, quem chega sentido Tangará da Serra, como quem chega sentido Brás Norte. Todos os canteiros centrais aí, grandes, eram feitos com os tratores. Mas não tem operador. Os tratores estão parados. E na agricultura não está se fazendo. Não é lá que está sendo utilizado, até porque não tem operador, né? Quem está lá operando, tem um operador, trabalhou, está se encerrando o ano, se trabalhou com um operador e o coordenador também, muitas vezes, tendo que ir para o trator para conseguir atender parte das demandas. Então, é lamentável o que vem acontecendo. Tudo isso se resume em programação, uma programação de trabalho. Um planejamento da secretaria que não está acontecendo também, né, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E aí cai um galho, correm lá cortar o galho, se faz matéria, uma semana daquele galho que cortaram. Não é isso que o povo quer. O povo quer ser atendido. Primeiro faça seu trabalho e aí depois sim, se quiser divulgar, divulgue. Mas não preocupar com a divulgação antes do trabalho todo ser concluído. Falar também
das demandas da agricultura familiar, que já estamos falando. Vimos aí que chegou mais 2 tratores, então hoje vai ter 7 tratores para atender a agricultura familiar. De que adianta? Eu deixo a pergunta, de que adianta? Se um ano está se passando e não se conseguiram colocar operador. Eu trabalhava com 3 tratoristas e quase todas as vezes, eu também muitas vezes ia no trator para conseguir adiantar o pego, para conseguir atender as demandas. Hoje tem lá o coordenador e um tratorista que ele tem que trabalhar no trator e pular do trator e trabalhar no caminhão para entregar o adubo orgânico. O mesmo tratorista vai para o caminhão. Ou é o coordenador, enquanto o motorista, o tratorista vai para o caminhão, o coordenador vai para o trator. Não tem nem como sequer cobrar do Clóvis, que está lá hoje como coordenador, se esforçando ao máximo e não vai conseguir atender as demandas e está sendo criticado. E está fazendo de tudo que ele pode fazer, tem acompanhado o trabalho dele, mas não tem gente, não dão estrutura, preocupação não sei qual é, tudo isso se resume em interesse político, medo de alguém se destacar, né, no trabalho, e aí quem paga com isso? É a população, é quem produz, que estão lá nas 6 Lagoas, as pessoas que produzem, Guapirama, a Nossa Senhora Aparecida, eles produzem, trazem para a feira, é a sobrevivência daquelas pessoas. E hoje, o coordenador está de mão amarrada, não conseguindo atender, porque não dão estrutura. Precisaria ter lá, no mínimo, hoje, 3 operadores à disposição, para estar trabalhando, e inclusive fazendo esse trabalho de limpeza, que hoje está aí, a cidade em um abandono. Mas não está acontecendo. Então, de que adianta nós corrermos? Hoje, nós trabalhava, todo esse tempo que eu estive lá, na Secretaria de Desenvolvimento, se trabalhava com a calcareadeira e atendia nossos produtores. Hoje tem 3 calcareadeiras na Secretaria, e mais 2, né, que veio aí para as comunidades indígenas. Então, hoje se tem 5 calcareadeiras em nosso município para estar distribuindo esse calcário para os produtores, e não estão conseguindo atender. Não é, deixo bem claro, não é culpa do coordenador. Ele não tem gente para trabalhar. Tem o equipamento e não tem gente para trabalhar. Vejo aonde nós chegamos. De uma gestão que tudo se lamenta em orçamento. Não tem dinheiro, não tem orçamento, trabalha-se com um orçamento engessado, porque o ex-prefeito deixou. E eu fiz aqui um comparativo, vou precisar de uns minutinhos aí, senhor presidente. Eu fiz aqui um comparativo para que a nossa população acompanhe em números. Inclusive, isso tudo que eu vou falar aqui veio em resposta de requerimento feito por essa casa. Então, não há contestamento. Tudo que eu vou falar aqui é resposta de requerimento que foi feito por essa casa. Mas quero mostrar em números para a nossa população de que é em verdades quando falam que o orçamento está engessado e que não se trabalha porque o orçamento era menos do que o gestor passado. Então, fiz um comparativo aqui de 2023, 2024, 2025. Porém, vou falar aqui só as diferenças de 2024, gestão passada, 2025, que é o primeiro ano dessa gestão. Secretaria de Assistência Social, 2024 para 2025. 2025 trabalhou com R$ 1.402.500 a mais na Secretaria que 2024. Secretaria de Saúde trabalhou 2024, 2025 trabalhou com R$ 14.186.500 a mais na Secretaria de Saúde 2025. Educação, por mais que se fala que tem um déficit aí de 17 milhões, mas se trabalhou na Secretaria de Educação com 13.408.000 a mais do que 2024. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é a que mais reclama que não se tem orçamento, que não se tem estrutura, né? Está trabalhando com 2.402.000 a mais
que 2024. Secretaria de Infraestrutura é a única que está trabalhando com um recurso a menos do que 2024. Secretaria de Esporte também, a diferença pouca, 215.500 de 2024 para 2025. Secretaria de Cultura, também a diferencial 2024 para 2025 de 167.500. Finanças, Secretaria de Finanças, está trabalhando com 5.600.000 a mais do que 2024. Secretaria de Administração é o mesmo valor, não deu diferença. Gabinete está trabalhando também, o diferencial pouco, de 190.000. Mas, o que eu quero dizer com isso? Que ao final do orçamento 2024 para 2025, dá um total de praticamente 48 milhões. Então, não tem como dizer que ficou-se engessado quando se tem mais recurso do que 2024. O que faltou? Mais uma vez, gestão, programação, gestão e planejamento de trabalho. Da mesma forma, dizer aqui dos terceirizados. Fiz questão de fazer servidores efetivos outubro de 2024 e outubro de 2025. Outubro de 2024 tinha 898 servidores efetivos. Outubro de 2025, 905, ou seja, 7 a mais. Comissionados, 2024, outubro, 129. 2025, comissionados, 145, ou seja, 16 a mais. Contratos temporários, terceirizado, 2024, 299, 2025, 312, ou seja, 13 a mais, totalizando 36 funcionários a mais. Dos terceirizados, total de terceirizado, eu tenho aqui 2024, trabalhou-se com 308 terceirizados. Outubro, esse é o mês de outubro de 2024. Outubro de 2025, 368 terceirizados, ou seja, 60 terceirizados a mais. Para a população entender aonde vai o recurso público. Quando não se tem gestão, quando não se sabe trabalhar com programação. E o que eu observei aqui, que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico é cobrado por essa casa, nunca se tem gente, e realmente, inclusive, a agricultura familiar, o coordenador Clóvis não conseguiu montar a equipe. Não conseguiram dar uma equipe para que ele consiga trabalhar e atender à altura o nosso produtor. Mas tem lá, outubro de 2024, não tinha ninguém. Outubro de 2025, 51 terceirizados. Ou seja, tem gente sim. O que falta? Mais uma vez, gestão, programação para se trabalhar. Coloquei esses números para que as pessoas saibam a real situação do município. Não é o que ficam publicando nas mídias, reclamando de que o orçamento ficou engessado. Né? Pois não, Verano? Sem contar, vereador, após você falar todos esses números, que nós, vereadores da eleição passada, do mandato passado, a gente recebeu o seu Edilson aqui, e aí a gente tem que tirar o chapéu para o Rafael Machado, que ele deu um cheque em branco para o seu Edilson, juntamente com a sua equipe, e pela primeira vez da história, o prefeito teve aonde relocar o recurso da forma que ele queria. Então, ele teve até esse planejamento, aonde ele queria alocar os valores que foi citado agora há pouco. Então, ele sabia o que estava fazendo. Obrigado, vereador. Participava, né, do mandato passado e fala com propriedade. Então, foi o primeiro prefeito de Campo Novo que teve essa oportunidade. Foi o primeiro presidente, o ex-presidente dessa casa, que deu essa oportunidade, inclusive para o prefeito eleito, nem assumido, eleito, poder acompanhar, discutir o orçamento e colocar da forma que seria melhor para a gestão. Então, isso tudo, nós precisamos colocar verdade para a nossa população. Justamente falando isso.
E aí, quando se fala em diária, por exemplo, mas a prefeitura gastou 800 mil diária, quase 800 mil diária, mas lá se tem 900 servidores. Nem 10% dos servidores faz diária. Essa casa aqui faz diária. Porém, o recurso, aqui traz recurso. Eu não vi recurso buscado ainda por parte da gestão. Inclusive, aonde quero aqui para encerrar, meus colegas vereadores, que depois vão falar com propriedade, né, o recurso que na sexta-feira entrou aos cofres públicos do nosso município, 2 milhões, já está na conta do município, 2 milhões, aonde quero aqui parabenizar os colegas vereadores, o William, o Beito, Joaquim, o Elias que esteve lá, eu, o Andrei que assinamos, mas também a Drica e o Gringo estiveram lá também participando dessa discussão, dizer aos senhores, parabenizar, porque aí está, quando se vai olhar no olho, além do curso que o vereador está fazendo lá, ele arruma o tempo suficiente para ir lá, discutir, olhar no olho do senador o qual o Jaime Campos, que tem um carinho especial para o Campo Novo, nós temos que reconhecer, um senador que tem um compromisso, isso comprovado com tudo que já fez por nosso município, e agora, mais essa vez, aí, confirmando o que ele prometeu, né, os 2 milhões que já, a partir de sexta-feira, já está na conta. Parabenizar também aqui, não posso esquecer, a Luísa, ex-secretária de saúde desse município, e também a ex-diretora do nosso hospital, Ângela, 2 pessoas que também lutaram junto lá, né, com os vereadores, estiveram lá, inclusive a Luísa, o presente dela, na época, quando chegou, foi sua exoneração. Mas, Luísa, dizer, os frutos que você deixou plantado, você e a Ângela, hoje o município está sendo colhendo. Então, quero deixar aqui a público meus parabéns aos colegas vereadores, meus parabéns aí a Luísa e também a Ângela, que hoje os frutos estão aí já confirmado, né, em nosso município 2 milhões para a construção da tão sonhada UPA, né, que é o sonho da nossa população. No mais uma vez, boa noite a todos, obrigado pela presença, sejam todos bem-vindos e tenham aí uma abençoada semana.